Apesar da resistência da Ucrânia, a Rússia avança em todas as frentes, já tem 150 mil soldados em território ucraniano, mas está cada vez mais isolada internacionalmente e atolada numa guerra que não tem como ganhar. Os russos já dominam a costa do Mar Negro, falta apenas o porto de Odessa, onde os combates já começaram. Se dominar Odessa, a Rússia chega até a fronteira da ex-república soviética da Moldova, antiga Moldávia, onde rebeldes apoiados por Moscou já dominam a região da Transnistria, e como não é um país membro da OTAN, pode ser o próximo alvo da expansão imperialista de Putin, do ditador russo Vladimir Putin, para reconstruir o império czarista, que era mais ou menos do tamanho da União Soviética. A Rússia bombardeia intensamente Kharkov, a segunda maior cidade do país, Mariupol, um porto no sul, na região do Mar Negro, e cidades próximas a Kiev. Não está atacando a capital ucraniana com a mesma intensidade, talvez porque Kiev é considerado o berço da Rússia. O primeiro documento da história da Rússia é uma carta do príncipe Vladimir, do Ducado de Kiev, adotando o cristianismo ortodoxo como religião oficial do seu ducado, o Ducado de Kiev, que hoje é chamado pelos historiadores de Rússia Kievana, e é considerado o primeiro estado russo, que ocupava a região onde hoje ficam a Bielorrússia e a Ucrânia, e existiu do século IX até o século XIII, quando houve a invasão dos mongóis, e depois da invasão dos mongóis é que começa a surgir a Rússia que temos hoje, é construído o Kremlin, e então a Rússia Kievana tem um significado especial na história da Rússia. É uma das razões pelas quais o Putin alega que a Ucrânia pertence à Rússia, é parte da Rússia, não tem o direito de ser um país independente. As tréguas, então, talvez por esse motivo, a Rússia decida cercar Kiev, em vez de bombardear intensamente a cidade. Pode cercar, cortar água, luz, tornar a vida insuportável para os cidadãos, que aí pressionariam o governo a se render, e sem bombardear intensamente, sem fazer uma estratégia de terra arrasada, como fez na Chechênia e na Síria, que seria extremamente impopular dentro da própria Rússia. Então, talvez a estratégia seja cercar Kiev até a cidade se render. As tréguas para a retirada de civis não estão funcionando. A Rússia e a Ucrânia se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo. Os corredores de ajuda humanitária que a Rússia criou no norte da Ucrânia levam os refugiados para a Rússia e a Bielorrússia. Ou seja, parece até que Putin quer usar essas pessoas para fazer, dentro da sua propaganda de guerra, para alegar que elas estão saindo, buscando refúgio na Rússia, quando na verdade elas querem sair da Ucrânia porque estão sendo bombardeadas pela Rússia. E levá-las para a Rússia e para a Ucrânia para a Rússia e para a Bielorrússia contraria o direito internacional de ajuda humanitária. Os ministros, é uma proposta imoral, como disse o presidente da França, Emmanuel Macron. Os ministros do exterior, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, devem se reunir na quarta-feira na Turquia, um país que se oferece para mediar uma solução depois da China e de Israel. A Turquia depende de importações de petróleo e trigo da Rússia, então é um país mais ou menos vulnerável. A Rússia tenta atrair a Turquia para que a Turquia não adote as sanções aprovadas pelos países do Ocidente, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela Austrália, pelo Japão, pelo Canadá e pela Nova Zelândia. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, os discursos do embaixador russo são uma reprise da Guerra Fria. Antes da guerra, ele dizia que não haveria invasão, mas que só haveria invasão se em caso de agressão, e dizia que invertia completamente a situação, dizia que havia 130 mil soldados da Ucrânia cercando as províncias rebeldes de Donetsk e Lugansk, que estariam sendo bombardeadas incessantemente, com grupos paramilitares neonazistas ucranianos massacrando russos.
se houvesse qualquer massacre de russos na Ucrânia, desde 2014, quando começou esta guerra, imediatamente a Rússia invadiria e esmagaria qualquer tentativa de massacre de populações de origem étnica russa. Agora o embaixador russo na ONU alega que são os paramilitares ucranianos que estão atirando na população civil para impedir que saiam do país. É uma situação, hoje mesmo soldados russos mataram civis ucranianos que tentavam escapar. As negociações não avançam porque as exigências do ditador russo são uma verdadeira rendição. Ele exige uma rendição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Putin quer uma reforma constitucional que garanta a neutralidade da Ucrânia, que não poderia entrar nem na Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, nem na União Europeia. Também quer o reconhecimento de que a Crimeia, anexada ilegalmente em 2014, é território russo e de que as províncias rebeldes de Donetsk e Lugansk são repúblicas independentes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está disposto a aceitar a neutralidade, mas não a desmilitarização total do país, nem ficar fora da União Europeia. Já pediu até admite ficar fora da OTAN, mas não da União Europeia. É claro que Putin quer derrubar Zelensky e mudar o regime, mas já perdeu politicamente. Vai ganhar militarmente, provavelmente, com quase toda a certeza, mas vai perder a guerra politicamente, porque a OTAN já se fortaleceu, o nacionalismo ucraniano se fortaleceu, a opinião pública da Rússia pode se voltar contra a guerra a qualquer momento, há uma grande censura dentro da Rússia para impedir isso, e a Rússia fica totalmente dependente da China por causa das sanções econômicas. Há dois exemplos na história, né? A Guerra da Independência da Argélia, de 1954 a 1962, a França não perdeu militarmente, mas a opinião pública francesa mudou de lado, resolveu ficar a favor da independência da Argélia depois de muitas atrocidades cometidas pelos dois lados. A mesma coisa na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não perderam a Guerra do Vietnã militarmente, mas dentro dos Estados Unidos a oposição à guerra era tão grande que o então presidente Lyndon Johnson nem se candidatou à reeleição em 1968 e o Richard Nixon, que era da oposição, se elegeu prometendo acabar com a Guerra do Vietnã e ainda se aproximou, né, da China e da União Soviética para... Enfim, a Guerra do Vietnã se tornou obsoleta na medida em que os Estados Unidos houve um degelo na Guerra Fria com a China e a União Soviética. Eu falei da censura na Rússia, foi aprovada uma lei que dá 15 anos de prisão para quem divulgar notícias falsas. Notícias falsas são qualquer coisa que não vá de acordo com o discurso oficial do Kremlin. Putin chama a guerra de uma operação militar especial. Então, quem chamar a guerra de guerra e até mesmo de ataque está sujeito a 15 anos de prisão. O Facebook e o Twitter pararam de operar na Rússia, a BBC foi censurada, vários jornalistas estrangeiros estão parando de trabalhar porque essa ameaça de 15 anos de prisão se aplica a todos que morarem na Rússia e que mentirem sobre a guerra. Se mentir sobre a guerra para o Putin é dizer qualquer coisa que vá contra o seu discurso oficial. Então, a contrapartida dessa saída de jornalistas ocidentais do país é que, e especialmente de empresas nessas companhias de internet, até a TikTok saiu, que é chinesa, é que os russos vão ficando cada vez mais restritos às informações oficiais do governo, que faz propaganda de guerra todo o tempo. Hoje mesmo eu vi uma entrevista de uma ucraniana que ligou para os pais que moram na Rússia e os pais acreditam na versão do Putin. Ninguém admite, né, que a Rússia esteja bombardeando intensivamente a Ucrânia. O que mais? Mais de 1 milhão
e 700 mil refugiados saíram. É o êxodo mais rápido da história depois da Segunda Guerra Mundial. A diferença é que eles querem voltar, estão indo para outros países, mas sonham em retornar à Ucrânia depois do fim da guerra. Os Estados Unidos e a Europa discutem a inclusão do setor de energia, de gás e petróleo da Rússia. As sanções internacionais seria um golpe duríssimo, porque o país é muito dependente das exportações de matérias-primas. Os Estados Unidos são praticamente autossuficientes em petróleo, compram pouco da Rússia. Há um projeto de lei no Congresso para proibir a importação de petróleo russo, mas a Europa importa 40% do gás que consome da Rússia e a Alemanha 55%. A ministra do Exterior da Alemanha, que é do Partido Verde, portanto contra os combustíveis fósseis, já declarou que só faz sentido aplicar sanções ao setor de energia da Rússia se o abastecimento da Europa estivesse garantido, ou seja, dificilmente, ao que parece, a Europa vai adotar sanções contra a energia, contra o petróleo e o gás natural da Rússia. Entre as ações para compensar o boicote estariam o petróleo do Irã e da Venezuela. Os Estados Unidos estão tentando renegociar o acordo nuclear com o Irã, mas teriam que apressar as negociações e fazer concessões ao Irã para conseguir acabar com as sanções e permitir que o petróleo do Irã voltasse ao mercado. Houve negociações dos Estados Unidos, inclusive com Maduro, e o cientista político Ian Bremmer, da consultoria Eurasia Group, diz que prefere que os Estados Unidos aumentem a produção interna de óleo de xisto, explorem petróleo, mais dentro dos Estados Unidos, onde começam a haver restrições por causa dos planos de combate ao aquecimento global, mas o Ian Bremmer acha que um dos cientistas políticos mais prestigiados do mundo hoje prefere o aumento da produção interna e também uma negociação com o Canadá e México, que são grandes exportadores de petróleo para os Estados Unidos, para evitar um acordo com Maduro, com a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. O trigo é outro problema importante. A Rússia é a maior exportadora mundial e a Ucrânia é a quarta maior exportadora mundial. Os dois países juntos são responsáveis por 30% das exportações de trigo. Os preços do trigo já subiram 55%, e isso é um problema especialmente para países pobres do Oriente Médio, daí da África. Uma coisa impressionante, também tem a questão dos fertilizantes na Rússia, quer dizer, o trigo e ainda a questão de que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes podem criar problemas de segurança alimentar, especialmente nos países mais pobres, que dependem da importação de trigo em grande escala. Uma coisa impressionante é a ação das empresas privadas, Exxon, Shell, BP, Total, Toyota, Volvo, Renault, BMW, Jaguar, Land Rover, Ford, Harley Davidson, Maersk, a maior empresa de transporte marítimo do mundo, Boeing, Bombardier, Apple, Google, Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, Samsung, IKEA, Visa, Mastercard, American Express, Netflix, TikTok, Spotify, Disney, todas essas empresas transnacionais decidiram abandonar a Rússia. Isso cria uma pressão enorme, por exemplo, sobre a classe média. Já estão adotando o cartão de crédito chinês, também cria uma oportunidade. A China é a boia de salvação para as sanções econômicas, boia de salvação da Rússia, mas não será suficiente para substituir a Europa e os Estados Unidos. Mas as sanções criam uma oportunidade para empresas chinesas conquistarem consumidores e ocuparem o espaço hoje dominado por empresas ocidentais. Isso pode acentuar ainda mais uma divisão do mundo entre potências autoritárias, como a China e a Rússia de um lado, e o Ocidente do outro. O Ocidente, a Austrália e o Japão do outro. A China também pode acelerar o processo da China para tornar
a sua moeda yuan conversível. Ou seja, a China seria um estímulo para a China e a Rússia diminuírem a dependência dos Estados Unidos e do dólar. Esta divisão do mundo, que pode ser aprofundada, cria um mundo mais incerto e mais perigoso. Estamos na era do mundo pós-Guerra Fria. Quer dizer, saímos da era do mundo pós-Guerra Fria para a era do mundo pós-Guerra Fria. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989 e a União Soviética desapareceu, se dissolveu em 1991, havia aquela ideia de que o mundo entrava numa era de paz e prosperidade, não haveria grandes rivalidades, pelo menos inimizade entre as grandes potências. O cientista político americano de origem japonesa Francis Fukuyama chegou a falar no fim da história, no sentido de um conflito ideológico, como pensou o filósofo alemão Georg Hegel. Essa ideia de que todos os países do mundo se tornariam democracias liberais e economias de mercado. A história voltou com força ainda no 1991, o ano em que o Fukuyama escreveu um artigo com sua tese sobre o fim da história. Começam as guerras que destruíram a antiga Iugoslávia. A Guerra da Bósnia, por exemplo, matou mais de 100 mil pessoas, então ainda é uma guerra, se a gente conta a gravidade da guerra pelo número de mortes, muito maior do que a guerra da Ucrânia. A diferença é que a guerra da Ucrânia criou o risco de uma guerra nuclear entre as superpotências. Depois das guerras da Iugoslávia, os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos foram outro momento em que se disse, bom, acabou a era de paz e prosperidade, acabou o mundo pós-Guerra Fria, mas a rede terrorista Al-Qaeda e os jihadistas, os extremistas muçulmanos, nunca tiveram força suficiente nunca chegaram a ameaçar a supremacia dos Estados Unidos. O mundo ainda era multipolar, sob hegemonia dos Estados Unidos, e não havia a menor chance de que extremistas muçulmanos conseguissem mudar esta realidade. Agora, os Estados Unidos aprovaram esse mundo unipolar para invadir o Iraque, violando o direito internacional numa guerra ilegal e ilegítima, o que foi usado agora como pretexto por Putin para justificar a invasão da Ucrânia. Então, de novo, vemos uma grande potência recorrendo ao uso da força. Uma questão central da guerra é se a humanidade evolui ou se somos os mesmos desde a Idade da Pedra, só que o TACAP hoje pode ser uma bomba atômica. A escola realista e conservadora nas relações internacionais acredita que, em última análise, vale a lei da selva, a lei do mais forte, que só a força das armas garante a independência dos países e a soberania nacional. Mas a realidade é que a guerra entrou em desuso. Desde 1945, houve 2 casos. O Iraque, quando invadiu o Kuwait, em 2 de agosto de 1990, declarou que o Kuwait era a 19ª província do Iraque, que não tinha direito de existir. E agora, Putin declarou também que a Ucrânia não tem o direito de existir, que a Ucrânia é parte da Rússia. Nas últimas décadas, como as armas nucleares tornaram a guerra entre as grandes potências obsoletas, a guerra seria um suicídio coletivo da humanidade inteira. Então, a guerra entrou em desuso de uma certa forma. Ao mesmo tempo, a economia mundial passou a ser uma economia do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico e não da conquista territorial em busca de recursos naturais, como na era dos impérios. Em 1909, o jornalista inglês Norman Angell escreveu A Grande Ilusão, alegando que o desenvolvimento econômico da Europa havia criado uma interdependência econômica que tornava a guerra inútil e obsoleta. Como a guerra estourou, a Primeira Guerra Mundial 5 anos depois, ele foi considerado um idealista e um ingênuo. Mas agora, o economista americano Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, tem uma outra interpretação da Grande Ilusão, o livro do Norman Angell.
o Krugman entende que o argumento central do livro é que a guerra se tornou economicamente que a guerra se tornou economicamente contraproducente, negativa, não aumenta a riqueza dos países, pelo contrário, a guerra só destrói a riqueza. Então, Norman Angell estaria certo no sentido de que a guerra deixou de ser uma arma econômica para o desenvolvimento dos países. O declínio da guerra é uma das grandes conquistas morais da civilização, afirma Yuval Harari, o historiador israelense que escreveu Sapiens, uma história do homem. Mas a guerra é sempre uma decisão política. A guerra cibernética, a inteligência artificial, a guerra no espaço e os mísseis hipersônicos criam novos riscos e novas armas. Por isso que a invasão da Ucrânia interessa a todos nós. É o dilema da civilização, se vai progredir e avançar para um mundo de paz e prosperidade ou se vai voltar à lei da selva.